Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós estamos começando esta live nesta noite de hoje, com alguns convidados especiais que nós trouxemos. Como falado anteriormente, o assunto de hoje é de suma importância, justamente nesta semana, que o Congresso Nacional está discutindo como uma semana de importância para a educação do nosso país, da educação básica. Nós vamos tratar do Fundeb. E nós escolhemos para esse bate-papo hoje a Jane, companheira aqui de Joinville, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o companheiro, amigo e professor Pedro Kizai, deputado federal, aliás, o único deputado do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina no Congresso Nacional. Informar também que nós vamos ter a nossa intérprete de Libras, a Núbia Amorim, que vai nos acompanhar, assim como tínhamos feito e programado inicialmente durante a apresentação desta live que nós teríamos. Então, a Núbia hoje vai nos acompanhar durante todo esse período para a gente fazer desta maneira mais democrático e mais interativa essa nossa live de hoje. Assim como todos os debates que a gente tem feito, a participação das pessoas tem sido fundamental para que a gente faça desse debate um debate, além de democrático, também de ajuda mútua, que as pessoas possam interagir, perguntar, enfim, e que os nossos convidados possam interagir e responder a essas questões. Então, queremos perguntar para todos e todas que estão aí nos assistindo, primeiramente, se o som está legal, se a imagem está boa, para que a gente possa fazer a melhor reunião possível, a melhor live possível de participação democrática nesse espaço. Dito isso, eu queria trazer alguns números importantes, como aqui de Joinville, como presidente do PT de Joinville, sinto a necessidade de expor aos nossos convidados alguma relação, alguns dados, informações da nossa cidade. Joinville tem aí em torno de 18 mil alunos matriculados, Pedro e Jane, na educação infantil. Nós temos, na educação fundamental, 48.600 e poucos alunos matriculados. Esses dados são de 2018 ainda. Nós temos em Joinville, para o Pedro, que é de Chapecó, saber, 151 locais de educação infantil. E de escolas de ensino fundamental, nós temos 85 unidades. Joinville recebeu, Pedro, nesse período agora de 2020, de janeiro a maio, do Fundeb. Aliás, que é importante a gente ressaltar aqui que o Fundeb, criado em 2006, no governo do presidente Lula, nós tínhamos, na época, à frente ao Ministério da Educação, o companheiro Haddad, que foi o maior ministro que nós tivemos no país, depois o Pedro, que conviveu com o governo, que estava lá, pode afirmar isso que eu estou dizendo. E o Fundeb, neste ano, acumulados de janeiro até maio, nós temos 132 milhões vindos para Joinville. Menor do que o ano passado, Pedro. No mesmo período, nós recebemos 136 milhões e alguma coisa. Ou seja, a gente percebe que vem diminuindo. Também a gente percebe que este ano, de janeiro a maio, os números também são menores. A cada mês que passa, esse número vem diminuindo. Depois, é claro que na tua fala, tu vai falar um pouquinho o porquê deste comportamento. Mas é importante a gente salientar, e por isso a necessidade desta live de hoje, que o Fundeb, criado naquele ano de 2006, ele tem um prazo de validade, que é o final deste ano. E o Pedro, como membro efetivo e titular da Comissão de Educação, também é membro, que eu saiba, da comissão que discute a emenda, eu acho que esse projeto, número 15, me parece, de 2015, que vai alterar o Fundeb. Então, dito isso, essas informações iniciais, eu gostaria de pronto, de passar para a companheira Jane, antes do Pedro, até porque a Jane é da minha cidade, é de Joinville, convive no dia a dia aqui conosco, e além de presidente do sindicato, é professora. Aliás, falava antes de a gente entrar no ar, que ela é grata ao Pedro, porque o Pedro, quando deputado estadual, fez aquela lei do artigo 170, que o Estado todo sabe, e a Jane se formou graças a essa possibilidade que ela teve de ter a bolsa do artigo 170, e ela estava online, antes da gente abrir, agradecendo o companheiro Pedro Kizai por esta oportunidade linda, maravilhosa que ela teve, como pobre, filha de trabalhador, de ter tido essa oportunidade. Então, para a Jane, eu queria fazer a seguinte pergunta, minha companheira. Tu já vai te apresentar e vai responder para nós e para quem está nos acompanhando o que eu vou te pedir.
O que representa, Jane, o Fundeb para a nossa cidade, para Joinville, né, a maior cidade de Santa Catarina, na educação, para a educação, para os alunos e também para os professores, que a gente sabe que o Fundeb congrega tudo isso. Então, o que representa isso para a nossa história, para a nossa educação aqui em Joinville? Eu queria que a gente tivesse de 5 a 10 minutos, que eu acho que é um tempo razoável para a companheira, e em seguida a gente retoma com uma pergunta também para o nosso deputado federal, Pedro Kizai. Tá bom, minha companheira? Opa, obrigada, Cis. Boa noite, deputado. Boa noite, Anúbia também, que está nos auxiliando aí, né, com a interpretação. E boa noite a todas as companheiras e os companheiros que estão assistindo essa live. A discussão, principalmente com o deputado Pedro Kizai hoje aqui conosco, sobre o Fundeb é extremamente importante para nós levarmos a público algumas informações sobre este Fundo Nacional. Primeiro que o Fundeb, ele é hoje responsável por 63% do investimento em toda a educação brasileira, na educação básica do Brasil. Então, é um número muito significativo, é um investimento muito significativo, e acho que a gente precisa compreender qual é a importância do Fundeb, qual é a importância da manutenção e também como tem sido feita aí a campanha pela CNTE, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e outras entidades classistas no Brasil, a importância de nós aprovarmos um Fundeb permanente, porque, como disse o Assis, o Fundeb, ele tem no formato que ele é atualmente, ele tem um vencimento em dezembro deste ano de 2020. E aí a ideia né, nessa discussão da CNTE, da CUT e de outros sindicatos classistas, principalmente aqueles que têm na sua base trabalhadores em educação, é a discussão de um Fundeb permanente, devido à grande importância do Fundeb nas escolas públicas do Brasil. E aí a CNTE fez também um material muito interessante, que traz como título, né, 5 razões para apoiar o Fundeb permanente e com mais recursos. Entre eles, né, muitas escolas ficarão sem recurso e poderão até fechar. O MEC ele tem uma cartilha, né, de investimento do uso da verba do Fundeb, e tanto para investimento em infraestrutura e tudo mais nas unidades escolares, ele também é uma parte destinada, até 60%, destinada para folha de pagamento. E aí eu gostaria de lembrar aqui as companheiras e companheiros que estão assistindo, que nós em Joinville, no governo do Carlito Mers, tivemos um investimento extra, digamos assim, que foi um 14º salário, que foi uma verba utilizada pelo governo Carlito Mers, do Partido dos Trabalhadores, para investimento nos trabalhadores da educação. Esta verba utilizada provém do Fundeb também. Então, além, né, do investimento nas escolas, o Fundeb ele tem uma função social na escola pública. Ele corrige desigualdades socioeconômicas regionais. Né? O Fundeb é um conjunto de 27 fundos que distribui os recursos da educação em todos os entes da federação. Então, essa distribuição socioeconômica regional proporciona, né, diminui a desigualdade regional no campo da educação. Fundeb promove a qualidade na educação pública, porque garante, assim, o investimento na educação. A gente viu aí, recentemente, um projeto de emenda constitucional que foi aprovado, né, se tornou uma emenda constitucional, que é a EC 95, que congela o investimento em todo o serviço público nacional. O Fundeb vem na contramão, né, dessa emenda constitucional, que é a garantia do investimento na educação pública. O Fundeb, ele possibilita a valorização dos trabalhadores em educação, né? A CNTE traz uma discussão de ampliação, que hoje
a verba destinada ao investimento, à valorização do profissional da educação, que pode chegar a 60%, a CNTE traz em discussão o fundo podendo chegar, né, tendo no mínimo 80% dos recursos para remunerar os profissionais da educação. E por último, mas não menos importante, né, o Fundeb atende uma demanda por direito à educação. Hoje, principalmente, a discussão da educação, ela está em alta por conta da pandemia, né? Ainda mais, eu penso que eu, como professora, como sindicalista também, como estudante de escola pública, acho que a discussão da escola pública, da valorização, do papel social da escola pública, ela deve ser permanente. A defesa da escola pública deve ser permanente. Uma escola pública gratuita e de qualidade. E o Fundeb, ele vem nessa linha de valorização da escola pública, de investimento na escola pública, porque é lá que o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora está e tem a oportunidade de estudar e de ter acesso a uma educação gratuita e de qualidade. Por isso, a necessidade, né, da gente fazer a discussão. Amanhã é a votação, né, como acho que vocês colocou, a votação do novo Fundeb, e a gente precisa estar atento, né, o presidente Bolsonaro já vinha se pronunciando contrário à renovação do Fundeb. Acho que a gente precisa, principalmente nesse momento, em que o governo federal ataca a classe trabalhadora, os direitos da classe trabalhadora, a saúde, a educação pública, nós precisamos levar e soprar aos quatro ventos a discussão e a defesa do Fundeb como garantia de acesso à educação para a classe trabalhadora. Acho que para início vai mais ou menos por aí. Né? E para frisar, né, a importância dessas políticas voltadas à educação, como a Assis começou falando, eu venho da educação pública, né, fiz o ensino superior na educação privada, mas com políticas, né, inclusive projeto do deputado Pedro Kizai, que era o artigo 170. Minha família, minha mãe, né, que me criou os meus irmãos, praticamente sozinha, trabalhadora, sempre na luta, sempre lutando, né, em defesa da família, mas sempre com muita dificuldade. E o artigo 170 foi, né, a oportunidade que eu tive, porque na época nós não tínhamos o que também é um projeto do Partido dos Trabalhadores, que foi o Piso Nacional do Magistério. Então, quando eu comecei a dar aula, já logo no primeiro ano da faculdade, para poder, né, me manter ali, trabalhava 40 horas na rede pública estadual, como professora de inglês na época, e o salário não dava, né, porque nós não tínhamos ainda o Piso Nacional do Magistério, e o salário não dava para sustentar a faculdade, e mais uma filha, que na época eu já tinha uma menina. Então, foi o artigo 170, deputado, foi, assim, uma ajuda, né, fundamental para a minha formação, para a minha graduação. Eu acho que é isso, a gente precisa discutir, precisa de políticas voltadas à educação, políticas de inclusão, né, para garantir, porque o Fundeb também tem essa função social, de garantir que as crianças permaneçam na escola, é uma garantia também contra a evasão escolar e em defesa da escola pública e gratuita. Acho que para a gente começar, mais ou menos por aí. Jane Becker, obrigado, minha companheira, e que linda a tua história, né? Fico imaginando o companheiro e deputado Pedro Kizai, do orgulho que deve ter de você e de tantos outros catarinenses que tiveram essa oportunidade. E eu fico emocionado porque eu tive a oportunidade ímpar na minha vida de estar do lado do Pedro na época que ele apresentou esse projeto do artigo 170. Eu também estava deputado naquele momento, e percebia no companheiro a determinação, a garra de levar adiante aquela ideia,
E talvez nem ele próprio, Pedro, tu que está aqui hoje, não imaginasse que tantas histórias tu ouviria depois da aprovação daquele projeto. Quantas histórias tu já nos contou de gente que te falou, e hoje mais uma delas aqui, transmitida ao vivo nesse momento para toda Santa Catarina e para o Brasil, a história da nossa companheira Jane. Então, eu imagino quanto o nosso partido, os companheiros do PT, comprometidos com a educação, já fizeram, já construíram. Olha o companheiro Haddad, na época que foi ministro, que eu penso o melhor ministro da educação que o país já teve, e agora a gente tem um ministro fugitivo, que eu quero engatar na pergunta que quero fazer ao Pedro. O que este governo que está aí apresentou de proposta no Congresso Nacional, tendo em vista que o Fundeb termina agora em dezembro? E o Pedro, eu quero saber, Pedro, de ti, como é que está encaminhando isso? Qual a diferença do que temos hoje e qual a proposta que está lá apresentada nesta emenda número 15, que vocês estão discutindo, nesta comissão que tu é membro efetivo, titular? O que tem de novidade? Qual é essa nova proposta? Eu acho que o povo está querendo saber disso, né? Pô, termina o Fundeb agora em dezembro, como é que nós vamos ficar? E essa indagação eu tenho feito, e nesta semana especialmente, que vocês estão tratando como a semana para aprofundar esse debate no Congresso, quais são as diferenças? Que proposta é esta? Se é uma proposta permanente de incluir na Constituição para que não tenha mais um período de validade, sim, de forma permanente, que a gente possa se programar, organizar e fazer um planejamento a longo prazo da nossa educação. Enfim, que tu falasse um pouco para nós, é uma alegria muito grande para mim, e para todos nós aqui de Joinville, estar te recebendo nesta tarde, com a experiência que tu tem e a dedicação que tu tem tido com a educação do nosso país, mas principalmente aqui de Santa Catarina. Haja vista esse projeto do artigo 170 que tu fostes o autor. Então, bem-vindo, meu companheiro, boa noite. A palavra está contigo, nos enche aí de informação, de formação, acima de tudo, porque tu tem muita capacidade, muito conhecimento para falar para todos nós. Bem-vindo, Pedro, boa noite. Boa noite, Assis, boa noite, Jane, boa noite a todos que acompanham esta live. O Assis sempre é generoso com os amigos, com os companheiros. Agora, eu tenho muito orgulho e estou muito feliz de participar desta live, coordenada pelo companheiro Francisco de Assis, que teve a oportunidade de também ser deputado federal por 4 meses, que tive muito orgulho de sermos parceiro e permitir que esta possibilidade acontecesse. Como deputado estadual, foi uma das grandes lideranças, e há poucos dias, Assis, eu estive fazendo uma cerimônia de entrega de um caminhão para um corpo de bombeiros em Catanduvas, que tem a proximidade com a BR-282 e precisava equipar, e eles lá lembraram de ti, da lei que você construiu na Assembleia Legislativa, permitindo autonomia administrativa, financeira, também para o Corpo de Bombeiros, para a segurança pública e para a proteção das pessoas em Santa Catarina. Então, estou muito feliz, Assis, pela sua história, pela sua liderança, coordenar um debate sobre o Fundeb. E o que eu fico feliz, Jane, e Assis, e a todos que nos acompanham, que discutir Fundeb, falar sobre o Fundeb, não é coisa de professor ou de professora. O povo tem que saber se a educação é importante. Se a educação é importante para os nossos filhos, para os nossos netos. Se o Fundeb, que financia a escola pública para 40 milhões de brasileiros, é ou não importante? Deve ou não deve continuar? Porque se um pai e uma mãe põem seus filhos na escola pública, o financiamento é a base da manutenção deste direito, o direito à escola pública, que eu sonho que todos tenham direito à universidade também, pública, ou que todos tenham direito a chegar até a universidade. Então, quando, Assis, você provoca esse debate sobre o Fundeb, sobre financiamento da educação, você não está preocupado só com os professores, com a escola, você está preocupado com a sociedade, você está preocupado com o futuro de Joinville, você está preocupado com o futuro que eu tenho dito, e eu sou professor há 30 anos de uma universidade, é melhor herança que um pai e uma mãe deixam para os filhos. Portanto, o agente público tem que garantir o próprio futuro
da herança para um país. E eu vou responder de duas formas o teu questionamento, Assis. O primeiro sobre o Fundeb e como chegamos agora para essa semana decisiva. E olha a coincidência, tu está fazendo essa live e amanhã poderá ocorrer a votação do Fundeb. Então, mostra a atualidade com que você se preocupa, dialoga e busca conversar com o povo de Joinville e do Brasil. Do Fundeb, que conclui-se este ano em dezembro, antes do Fundeb era o Fundef. O Fundef foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e financiava só ensino fundamental. Tá? Só ensino fundamental. Não financiava educação infantil e não financiava o ensino médio. Essas 151 escolas infantis de Joinville, em grande parte, é graças ao Fundeb. Porque quando eu tive o privilégio e a honra de ser prefeito da cidade de Chapecó, não havia Fundeb, só Fundef. Todas as creches municipais na época, até 2006, era financiada por orçamento da prefeitura, do município. A partir de 2006, com a aprovação do Fundeb, a educação infantil começou a fazer parte do Fundeb e o ensino médio começou a fazer parte do Fundeb. Portanto, quando se fala em Fundeb, nós estamos falando das escolas municipais 86 em Joinville, das 151 escolas infantis, mas também estamos falando do ensino médio de Joinville e do Brasil. Por isso a importância dele. Por isso a importância que estamos falando aí para 40 milhões de crianças e adolescentes do nosso país. Em segundo lugar, o novo Fundeb. O que muda em relação ao atual Fundeb? O atual Fundeb termina em dezembro, 14 anos, que se previa na época que era o suficiente para qualificar a escola pública. Toda a sociedade brasileira, desde 2015, debate, não, o Fundeb tem que continuar, porque tem muitos alunos que estão excluídos do ensino médio, muitos alunos estão com dificuldade ainda da creche, da educação infantil. Quantas crianças nesse país estão excluídas da creche e da educação infantil ainda? Então, nós estamos falando aí em 6 milhões de crianças que estão excluídas ainda da creche e da educação infantil. E do ensino médio, não se fala, tem milhões de brasileiros que não acessam na idade normal o ensino médio. Por isso a importância do Fundeb. Tem que votar o Fundeb agora na Câmara, para depois no Senado. O que vem de diferente? A Jane falou muito bem. Torná-lo permanente, e você a reafirmou, Assis. Não tem que ter prazo para terminar. Essa é a lição que nós tivemos com o Fundeb anterior. 14 anos. Não, agora fica permanente e põe na Constituição, como um direito. Todo pai e toda mãe que está nos ouvindo, que tem filhos, tem o direito de ver seus filhos na escola, e de preferência de muita qualidade, e na escola pública, que tem que ser para todos. Segundo ponto, se ele vai ser permanente, essa já é uma primeira grande vitória do novo Fundeb. O segundo ponto do novo Fundeb, ampliar a participação da União no Fundeb. Hoje, são 9 estados da federação, e Santa Catarina não recebe nada da União do atual Fundeb. Com o novo Fundeb, a proposta nossa era ampliar de 10% a complementação da União para 40%. Para 40%. A negociação, chegamos a 20%. Então, a União, nos próximos 5 anos, vai ampliar de 10% para 20%. O terceiro elemento novo no novo Fundeb, que os critérios para distribuição dos recursos do novo Fundeb vão se alterar. E vou dar um exemplo. Santa Catarina não recebia nada do Fundeb, mas tem municípios em Santa Catarina, inclusive no Planalto Norte, que são, na média, o índice de desenvolvimento social é menor que a média do Nordeste, mas não recebia nada do Fundeb. Agora, com os novos critérios, os municípios no interior de Santa Catarina, que tem o índice de desenvolvimento da educação, desenvolvimento social, e tem vários critérios, menor que a média nacional, eles vão receber recursos do novo Fundeb.
além dos recursos dos fundos estaduais, que, no caso aqui de Santa Catarina e Joinville, recebe do Estado como fundo estadual, o Fundeb. Quarto lugar, se esse critério altera, vai fazer mais justiça com a distribuição deste Fundeb. Mas tem 2 ou 3 problemas que ainda nós queremos superar. E a relatora incluiu o salário e educação dentro dos 20% da complementação da União. Nós somos contra. Livro didático, merenda escolar, transporte escolar. Esses programas do salário e educação têm recurso previsto fora do Fundeb. E eles têm que ficar fora do Fundeb. Essa é uma luta que a CNTE, as entidades todas do Brasil, e nós, da nossa bancada, queremos retirar do Fundeb. Então, sinteticamente, para não estender-me aqui nesse debate e permitir o diálogo, a discussão, e as perguntas, os questionamentos dos internautas, para interagir melhor contigo, Assis, eu concluo a tua pergunta dizendo, em 1 ano e meio de tramitação com o novo governo, do governo Jair Bolsonaro, tanto o ministro Vélez Rodrigues, mas principalmente o Vantral, que ficou 14 meses como ministro da Educação, ele mandou uma página, um ofício de uma página sobre o Fundeb. Não atuou, não participou, não interferiu, não dialogou com a sociedade brasileira, porque eles não queriam colocar na Constituição. Nós garantimos e vai estar na Constituição. Nós queríamos mais complementação da União. Eles queriam só 15% em 5 anos. Nós vamos começar de 10% para 15% já o ano que vem, depois 16%, 17%, 18%, 19%, 20% de complementação da União. Então, o ministro Vantral foi uma incompetência, foi um desqualificado tecnicamente, um desqualificado moralmente, um desqualificado politicamente para articular com o próprio Congresso o novo Fundeb. Não tem marca nenhuma deste governo o novo Fundeb. É lamentável, mas essa é a realidade provada com qualquer ofício que tem, único ofício do Vantral. Eu, inclusive, articulei uma reunião com o ministro para buscar conciliar, dialogar, mas foi uma vergonha a reunião com ele. Foi uma vergonha. Foi mais debate ideológico, uma esquizofrenia total do ex-ministro, que agora já fugiu para os Estados Unidos. Nós estamos sem ministro nesse país. E o que vem, não sabemos se é igual ou pior do ponto de vista do Ministério da Educação. É um retrocesso. Como Jair Bolsonaro disse que era para destruir o que foi construído, o Vantral, 1 ano e meio, ficou para destruir tudo que tentou para destruir a educação pública, a universidade pública, a ciência, os institutos federais, as universidades federais. Mas não conseguiu. Foi derrotado várias vezes e esta semana será derrotado também com o novo Fundeb. Portanto, a participação do governo federal foi um escândalo, foi uma vergonha, com o maior instrumento de financiamento do Brasil, e é lamentável ter que dizer isso como deputado federal, mas essa é a realidade nua e crua em relação ao Ministério da Educação, com o principal instrumento que financia a educação pública de Joinville e do país para 40 mil crianças, adolescentes e jovens. Esta é a realidade inicial para nós conversarmos um pouco aqui nesta live, junto com a Jane, junto contigo, Assis, para falar de educação, falar do futuro de Joinville também. Pedro, pô, muito legal. Eu só queria fazer um adendo à tua fala e fazer uma observação que considero importante, né? Você é um deputado de oposição do PT, e olha o esforço que a oposição está fazendo, neste caso do Fundeb, da nossa educação, da educação pública brasileira, assim como fizeram agora durante a pandemia, quando vocês discutiram no Congresso essa ajuda para o povo brasileiro que estava passando fome, literalmente, desempregado, enfim, dos R$600. A gente tem que nunca esquecer disso e sempre lembrar que o governo mandou uma proposta de 200 e que se não fosse a oposição, se não fosse a nossa luta, não seria os R$600 que hoje o povo vem recebendo. Na questão da educação, por incrível que pareça, neste debate
especificamente do Fundeb, né, e o governo fazendo nada, como você mesmo acabou de dizer, se não fosse essa atuação firme da oposição, que está lutando para que os brasileiros não percam o mínimo de condição de ter uma boa educação de qualidade, se fosse depender do governo, olha o desastre que seria e o risco que nós estaríamos correndo a partir do ano que vem com este governo e com esse modelo que eles estão tentando implantar na educação do país. Então, olhando por esse lado, dá para dizer o seguinte, que o papel da oposição, como muita gente pensa que só quer destruir, é só ser contra, olha a importância que é estar na oposição no momento desse, de destruição das políticas públicas do Brasil, e fazendo a vez do governo. Porque isso que vocês estão fazendo, que você, Pedro, na comissão está fazendo, era papel do governo, está articulado com o Congresso Nacional, mandando projeto, pensando no futuro das nossas crianças, na educação do povo brasileiro, é justamente a oposição que muitas vezes não é entendida, que muitas vezes é criticada porque a oposição só faz crítica. Olha, vocês estão fazendo o inverso. Estão salvando, quem sabe, com este projeto, a nossa educação, salvando milhares de vidas de filhos de trabalhadores que vão continuar tendo oportunidade na educação brasileira. E depois eu quero voltar a esse assunto contigo. Mas com a Jane, eu queria que a Jane colocasse para nós, minha companheira, no caso de Joinville, da prefeitura, né, com a pandemia que nós estamos vivendo. Né? Joinville hoje, Pedro, tem já 28 óbitos, nós temos mais de 900 casos confirmados, isso nos números oficiais, quando na verdade a gente sabe que é muito mais que isso, mas Joinville é a primeira cidade de Santa Catarina, infelizmente, com número de mortos, e tem um debate acontecendo que o governo local quer que retorne logo a educação presencial. Então, quero saber da Jane, do Sindicato dos Servidores Públicos, onde a maioria dos servidores são da área da educação, qual é a preocupação? Acho que a gente não vai fugir completamente do tema, Fundeb, porque a gente vai continuar na educação, mas que a Jane pudesse trazer para nós a realidade nossa aqui em Joinville. Qual é o debate? O que você, como dirigente sindical, presidente do maior sindicato aqui da categoria do Estado, o que está acontecendo e de que forma vocês vão intervir para que só volte às aulas com segurança para o professor, para os alunos, sem maior contaminação aqui na nossa cidade. Se tu puder ter alguma informação para nós, a gente te agradece, porque tem muita gente já em Joinville, inclusive me ligando, né? Assim, estou sabendo que querem que volte às aulas, como é que está essa história? Então, eu acho que ninguém melhor do que a companheira Jane Becker para nos colocar a real situação que a gente está vivendo nesse momento. Sim, Assis. Nós, do SINSEG, desde o dia 16 de março, que tivemos uma mesa de negociação, uma e única, né? Porque daí depois veio a pandemia e o governo do Deller não recebeu mais o sindicato para dialogar sobre as questões da nossa campanha salarial. O que é um sério risco aí com as medidas do governo federal, né? De congelamento e tudo mais. Mas, enfim, vamos nos ater, então, à questão da educação. Desde o dia 16 de março, nós, já na mesa de negociação, iniciamos com a discussão da pandemia, solicitando ao prefeito Udo Deller que colocasse em isolamento social as unidades escolares, os CIs, as escolas de Joinville. Porque o ambiente escolar é um grande propagador de vírus, né? Então, nós já, desde antes do próprio decreto do governo do estado de Santa Catarina. E de lá para cá, a gente vem fazendo várias discussões com a categoria, acho que uma delas, porque está tudo relacionado com a educação, né, deputado? Essa questão da pandemia, a questão do Fundeb e tudo mais. Nós viemos fazendo uma discussão acerca da implementação das aulas nas plataformas, porque fomos todos pegos, né, de surpresa, ninguém esperava, nem mesmo os profissionais da saúde, né, os profissionais técnicos, têm um real conhecimento sobre a Covid-19. Então, é tudo muito experimental. E na educação, tanto os trabalhadores da educação quanto a comunidade escolar sofreu muito por conta da implementação das aulas online, né?
Por quê? Porque nós, professores, não temos um preparo, uma formação para a aula EAD, digamos assim, né? Para a aula nas plataformas. E fomos pegos de surpresa, não houve um processo de formação suficiente para preparar os professores e as professoras para trabalhar com as plataformas. Assim como também não houve, né, não há, apesar da juventude ter muito mais facilidade no uso das tecnologias, mas ainda assim, acho que de forma generalizada, né, no Brasil inteiro, o uso da plataforma, o acesso à qualidade na educação, nesse momento de pandemia, é algo muito questionável, e Joinville não é diferente. E aí, mas, enfim, na sequência, o prefeito colocou, né, a educação em isolamento social e ainda, no município de Joinville, ainda estamos no isolamento social. Com o prefeito, né, pelas entrevistas que ele vem dando, né, nós temos um prefeito em Joinville que atende ao empresariado. Ele é um empresário da empresa têxtil Deller, e a vontade do prefeito, segundo as reportagens, as entrevistas dele, é de que a educação infantil, especialmente, retorne o mais rápido possível. Ou já deveria ter retornado, na intenção do prefeito. O que para nós é uma irresponsabilidade tamanha. Por quê? Porque justamente por essa situação, né? Nas unidades escolares, a propagação do vírus vai ser muito intensa, principalmente no momento que a gente está vivendo, que é de curva crescente, né, do contágio da pandemia. Isso comprovadamente, porque na semana passada, se eu não me engano, apenas na semana passada, depois de 3 meses, né, que nós estamos em pandemia, a Secretaria da Saúde em Joinville começou a fazer a testagem na população e nos servidores. Foram feitos 4.000 testes, segundo o secretário da Saúde, um número pífio, insignificante, comparado ao número da população e até mesmo aos servidores da área da saúde, que só os servidores da saúde do município de Joinville já é mais do que 4.000 pessoas. E aí, da semana passada para cá também, a Secretaria de Educação começou a fazer uma discussão da construção de um comitê para discutir o retorno às aulas. E o SINSEG entrou em contato com a Secretaria de Educação e solicitou a participação nesse comitê para discutir o retorno às aulas. Nós não defendemos o retorno às aulas agora, mas nós temos, principalmente, porque a gente não sabe, né, pelo decreto do governador do estado, provavelmente, pelo menos na rede pública estadual, as aulas retornam no início de agosto. Mas a gente não sabe como é que vai ficar, como estará a situação do contágio em agosto. Então, o que ocorre, né? Nós vamos participar desse comitê para discutir o retorno às aulas, mas com um posicionamento muito claro. Não pode haver volta às aulas sem que haja redução drástica da pandemia e sem a garantia de segurança sanitária para a comunidade escolar. O governo não pode ser irresponsável a ponto de retornar às aulas sem a segurança tanto dos educandos quanto dos trabalhadores em educação. Eu acho que a situação que nós estamos vivendo é muito grave e precisamos dos governantes, né, que as ações sejam de acordo para garantir a saúde e a vida da população e dos trabalhadores em educação. Obrigado, Jane. Eu acho que é importante a gente ouvir e partilhar essa informação, porque realmente preocupa todos nós, né? Imagina a família que tem as crianças na escola, quanto estão preocupados, apesar do tempo dentro de casa, de não aguentar mais a quarentena, mas eu acho que a vida em primeiro lugar, é isso que a gente vem pregando, e com certeza você, como liderança, como presidente do sindicato, vai ter esse papel fundamental de discutir nesta comissão, acho que com o prefeito, com o secretário de Educação, o melhor momento, né, um momento seguro para que a gente possa retornar
a educação normal. Eu acho que a gente vai ter um novo momento, na verdade, um novo normal. Essa é a minha avaliação. A gente não vai retornar este ano com o que era antes. Eu acho que todos têm essa mesma opinião. Acho que a gente vai viver um momento, um novo normal. Eu queria voltar à questão federal, Pedro, e agora me dirigindo ao Pedro. Você falava há pouco do ministro, né, até então, da forma como vinha encaminhando. Dentro do Congresso Nacional, existe por parte do governo federal acordo nessa proposta que está tramitando, Pedro, essa emenda 15, que é de 2015, ou existe uma oposição àquilo que vocês estão discutindo? Enfim, qual é a postura neste momento, nesta semana, que, como você falou, deve ser uma semana decisiva para o futuro da educação brasileira? Qual é a postura do governo federal e o que você espera? E daí uma pergunta prevendo logo ali na frente, porque deve ser nomeado em breve, um novo ministro da Educação. Impossível a gente continuar como na saúde, onde o interino está ali e não se tem, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, um ministro da Saúde. Penso que na educação deva ter em breve uma nova indicação. É bem provável que não seja ninguém melhor do que o que já era, infelizmente, né? Infelizmente para a educação brasileira. Mas você, como professor, membro efetivo da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, membro titular desta comissão que discute o novo Fundeb. O que você espera, Pedro, desse novo momento, do novo ministro e da postura do governo em relação à educação brasileira para esse próximo período? Qual é a sua posição? Como é que você analisa essa situação? Importante a tua opinião para todos nós aqui, nós que te acompanhamos no dia a dia, mas falar para todo mundo que está nessa live, acho muito legal a gente saber quais as perspectivas da educação brasileira. Quando nós tivemos uma reunião com o Vélez Rodrigues, que era o anterior, nós todos defendendo a saída dele. Numa altura, o deputado Túlio Gadelha, Pernambuco, diz: eu sou contra. Eu quero que o Vélez Rodrigues, na frente dele, continue ministro, porque o que virá será pior que ele. E estava certo. E ele estava certo. 14 meses depois, nós temos que dar razão ao Túlio Gadelha. E agora, com essa postura neofascista, truculenta, ideológica, reacionária, do governo Bolsonaro, não dá para esperar muita coisa. Há quem diga que vai ser um olavista. Então, imagina uma criança de 7 anos em Joinville já descobre que a Terra é redonda e tem uns aloprados, charlatões, que acreditam que a Terra é plana. Então, é uma coisa insana, irracional, é uma coisa que eu nunca imaginaria, como professor, educador e hoje deputado federal, que a gente viveria isso. Então, não dá para esperar muito do Ministério da Educação. E na votação do Fundeb, Assis, é possível que o Partido Novo, não tem nada de novo, é o partido dos banqueiros, é o partido que defendeu, Jane, que professor se aposenta aos 65 anos, os professores, e as professoras aos 62. Eles defenderam esse destaque e nós derrotamos ele. Esse partido vai fazer destaque para que o Fundeb vá para escolas particulares, para que parte do Fundeb não fica para a escola pública de Joinville, mas vá lá às escolas particulares, em forma de voucher, de bolsa ou de qualquer coisa, que vão criar para transferir dinheiro público da escola pública para a escola particular, que visa lucro e distribui patrimônio. Esse Partido Novo não tem nada de novo. É ultraliberal, não aceita política pública, o direito à educação, o direito à saúde. Se eles puderem destruir o SUS, tu imagina, vocês estavam falando da pandemia, tu imagina se no Brasil não tivesse sistema único de saúde? O que seria a pandemia e o número de mortes, que já é um escândalo, genocídio, porque no Brasil é inimaginável o que está acontecendo no trato, não tem ministro da saúde, é um despreparado, é um desqualificado na área da saúde. E quando se fala em volta às aulas, não é o político que tem que decidir se volta às aulas.
os infectologistas. E não é as crianças de Joinville que é a preocupação com a pandemia. Não, a criança pode ser assintomática, uma que outra, que poderá desenvolver a doença. O problema é que as crianças vão infectar todas as suas famílias, os pais, os avós. Tu imagina uma criança ser responsável pela morte do pai porque contaminou o pai em casa? Não é que só mata, ela destrói a possibilidade. Então, essa coisa irresponsável, volta às aulas por qualquer custo, não, tem que escutar a ciência. Tem que escutar os infectologistas, os especialistas, e parabéns, Jana, pela tua posição. Parabéns, é isso que é responsabilidade. Isso que é responsabilidade. Porque quando faz esse discurso economicista, isso é uma falsidade. Todos os países que enfrentaram melhor o coronavírus, com melhor isolamento social, tiveram menos morte e com mais atividade econômica, com mais rapidez. O país que, de forma irresponsável, não cuidou, como o Brasil, os Estados Unidos, que o papagaio do Jair Bolsonaro repetiu o discurso do Trump, que agora o Trump diz que não vai fazer testes para não definir quantos estão contaminados nos Estados Unidos, provavelmente hoje ou amanhã o Bolsonaro diz, vamos diminuir os testes. Mas nem quase teste tem no Brasil. Quase nem teste tem no Brasil. Devia ter muito mais testes, como forma de prevenção. Então, o que a gente está discutindo? Ciência, educação, a vida junto com a economia. E é falso esse debate de retomar a atividade econômica. E se aumenta a pandemia, para depois, dá mais impacto econômico. Então, esse debate falso não se sustenta em lugar nenhum do mundo. Em nenhum lugar do mundo. E por isso que o Brasil e os Estados Unidos são os campeões em morte e vão ser os campeões em desemprego, em desigualdade social, em sofrimento humano. A vida importa, e o emprego importa, a economia importa. E eu quero terminar a minha fala aqui do teu questionamento. Amanhã, nós vamos ter 9 horas da manhã, uma live com a Dorinha, que é a relatora do Fundeb. O Bacelar, que é o presidente da comissão, e a Rosa Neide, que é a vice-presidente. Eu sou membro titular especial, vou coordenar essa mesa, vai ser apresentado o relatório, de antes de ir para o plenário da Câmara. E é o momento de pressionar, mobilizar o Brasil inteiro amanhã, para ouvir da Dorinha o que ela pretende, e se ela ainda tem disposição de fazer algumas mudanças no relatório. Então, vamos votar o Fundeb essa semana no primeiro turno, depois tem uma segunda votação, porque é uma emenda constitucional, e depois vai para o Senado, e até o final do ano temos que concluir a votação, e vai para a promulgação. Você falou de ministro? Não importa o novo ministro. Se nós aprovar na Câmara e no Senado, a lei do Fundeb é emenda constitucional. Não vai para a sanção presidencial. Vai ser promulgada no Congresso. Por isso que o Bolsonaro vai ser derrotado e a escola pública vai ser vitoriosa. O Fundeb vai ser vitorioso. Porque a sociedade brasileira, os pais que nós estamos nos assistindo no Brasil, Santa Catarina e Joinville, entendem que a escola pública é importante. Entendem que o direito à educação é importante, como a saúde, como o trabalho e qualquer direito, como o direito cultural. Tu falou muito bem do auxílio emergencial. O governo queria R$200. Nós queríamos um salário mínimo, nossa bancada propôs um salário mínimo. Negociamos, chegamos a R$600. E agora nós queremos, no mínimo até dezembro, e cada município, Assis, tinha que ter como regra. E você que tem sensibilidade social, deveria ser, em Joinville, ninguém vai passar fome. Vai ter uma renda básica, inclusive no pós-pandemia. Ter uma renda mínima, ter uma renda básica, como o Suplicy tem defendido mundialmente reconhecido, como o próprio Papa Francisco defende um mínimo para um ser humano manter-se um mínimo de dignidade. E auxílio cultural, Assis, que a nossa bancada, que a Benedita da Silva, e junto com outros deputados, a Jandira Fegali, que foi a relatora, agora também vai garantir para o setor cultural o auxílio emergencial, para o setor da pessoa jurídica de 3 a 10 mil, vai ter crédito para o setor cultural, vai ter possibilidade, e Joinville vai receber, Assis, de um projeto do PT, da Benedita,
relatada pela deputada Jandira e teve amplo apoio do Congresso, com exceção de um senador do Novo, novamente o Novo aí. Joinville vai receber 3.560.000 reais do novo auxílio cultural. Até o dia 30, o presidente, se sancionar, vira lei. Se vetar, nós vamos derrubar o veto, mas se sancionar, nós, em 15 dias, já vamos estar recebendo, em Santa Catarina, 52 milhões de reais para o Fundo Cultural, e você sabe quantos profissionais da cultura, da música, da arte, da poesia, do teatro de Joinville, que estão sem ação. Mas quem está na retaguarda dessas empresas, da pessoa jurídica ou da pessoa física, que também é essa retaguarda, da equipe técnica, dos profissionais, que também estão desempregados, estão sem atividade. E é o último setor que vai voltar em relação à pandemia. Então, essa luta, como você fala, nós estamos fundamentalmente críticos ao governo federal? Sim, porque é um escândalo, é uma tragédia o que eles estão fazendo com esse nosso país. Mas, por outro lado, nós propomos renda emergencial, propomos o auxílio cultural para o setor da cultura, propomos para a micro e pequena empresa que o governo não pressione os bancos para destinar para o micro e pequeno e médio empresário de Joinville o crédito para manter o emprego, para os municípios, para os hospitais filantrópicos, como os hospitais de Santa Catarina, que vão receber, ao todo no Brasil, 2 bilhões. Então, tudo isso a gente fez. O Congresso está fazendo a sua parte, o Parlamento brasileiro está fazendo a sua parte. Agora, efetivamente, o governo não contribui nem com Joinville, nem com Santa Catarina, nem com o país, da forma como ele vem governando. Mas o Congresso vai fazer a sua parte e vai votar o Fundeb nesta semana, no primeiro turno. E por isso que eu aqui faço essas observações, e quando o Írio, que estava aqui na live escrevendo, o absurdo desse presidente. Ele editou uma medida provisória, agora, que exclui, inclusive, as pessoas com deficiência dos cursos de pós-graduação no país, com prioridade, além de outros setores. E é isso, Írio, é verdade. É uma violência, tu não consegue acreditar no que esse governo está fazendo. Com deficiente, pessoa com deficiência não vai ter a possibilidade do que tinha já na lei como garantia, como um direito conquistado na luta das pessoas com deficiência no Brasil inteiro, como indígenas, como negros e outros setores da sociedade. Então, Assis, parabéns por você trazer esse debate. Parabéns pela tua sensibilidade, que traz para Joinville um debate do futuro de Joinville, porque estamos falando do direito à educação, do direito à escola pública, da creche, do ensino infantil, do ensino médio, até o ensino superior. E eu quero aqui concluir a minha participação aqui, Assis, dizendo o seguinte, Jane. E o Assis se emocionou porque ajudou a construir o artigo 170. Assis, tu faz parte dessa história do artigo 170. O teu voto ajudou a conquistar. Eu escrevi um livro chamado Matematicamente Incorreto, porque os neoliberais em Santa Catarina, como Paulinho Bornhausen defendia que a educação é mercadoria. Quem tem dinheiro compra, quem não tem fica em casa, ou empresta e depois devolve. Eu defendia que a educação era um direito. Se é um direito, o povo já paga imposto. E com esse imposto tem que devolver em forma de educação pública, ou se não tem universidade pública ainda para todos, em forma de bolsa de estudo para não reembolsar. Eu deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da UNOESC Campus Chapecó na época, para ser deputado estadual. Eu pergunto para ti, Assis, você é um militante de causas sociais, você é um militante da política, foi deputado, foi líder e continua sonhando que a militância política pode ser algo nobre, se for feito com decência, com dignidade. Nesse período de demonizar, criminalizar a política, eu faço a pergunta para Jane, para Núbia Amorim, que faz a tradução em Libras, e parabéns, Núbia, eu quero te parabenizar, assim, estou emocionado de ter a Núbia fazendo a tradução em Libras. Eu quero dizer, se valeu a pena eu renunciar à pró-reitoria de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade, podia ser reitor, podia fazer uma carreira brilhante na academia, na universidade,
para ser deputado estadual. Não vou falar nem minha experiência de prefeito, nem agora de deputado federal. Como a Jane trouxe o tema do artigo 170 das bolsas de estudo, eu pergunto, 400 mil catarinenses como a Jane tiveram o direito de estudar nas nossas universidades, como na Univille, por causa do artigo 170. Quando a Jane dá o depoimento que foi beneficiada pelo artigo 170 como um direito a estudar, quando esta semana eu ouvi um outro depoimento, que ele é já professor da universidade e era filho de agricultor, como o servente de pedreiro que me encontra em Laguna e diz, Pedro, foi você que fez o artigo 170? Eu disse sim. Ele diz, a minha filha está se formando em arquitetura, e eu sou servente de pedreiro e ganho um salário mínimo. E ela está se formando em arquitetura por causa dessa bolsa de estudo do artigo 170. E em seguida esse pedreiro, esse servente de pedreiro diz, deputado Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha família te conhecer, porque foi um sonho que a minha família realizou, a nossa filha se formar em arquitetura. Eu pergunto, se participar da política vale a pena, e você sabe, Assis, que a política permite aumentar a desigualdade ou diminuir a desigualdade. E por isso que vocês têm que continuar lutando. Não tem coisa mais nobre do que tirar o tempo para militar e ajudar a lutar para mudar a vida dos outros, para mudar a vida do povo. Por isso que eu tenho orgulho de ter votado no ex-presidente Lula, porque ele mudou a vida de milhões de brasileiros. De ter votado na presidenta Dilma, que permitiu milhões de brasileiros ter acesso, inclusive a institutos federais. Inclusive o campus da Universidade Federal em Joinville, ou Curitibanos, ou Araranguá, ou Blumenau, foi criação de Fernando Haddad e do governo do presidente Lula, como a segunda Universidade Federal de Santa Catarina, depois de 50 anos, que tem sede em Chapecó, foi criada pelo presidente Lula. Então, por isso que vale a pena a luta, continuamos. Criticamente em relação à conjuntura atual, mas, ao mesmo tempo, projetando a esperança, projetando o futuro, do esperançar de Paulo Freire, como diz a Jane, de uma luta ativa. E pode acreditar, Assis, vale a pena se a gente olha o espaço do mundo da política como um serviço que transforma a vida do nosso povo. Lamentavelmente, neste momento da história, o Brasil sofre o aumento da desesperança e da desigualdade social pela crise sanitária, pela crise econômica, pela crise política e pela crise moral. Nós temos que resgatar o Brasil e também Joinville. Um abraço, Assis, muita força, e esta semana nós vamos ter uma vitória, é votar o novo Fundeb, para que nossos filhos, nossos netos, tenham direito à escola pública de qualidade. E aos professores e professoras, meus colegas de profissão, possam ter decência, salário digno, porque a pandemia denunciou. Os pais têm dificuldade de ensinar os filhos. Quem sabe ensinar é professor, é professora, que é uma das profissões mais dignas do nosso mundo. Um abraço, Assis, um abraço solidário e fraterno, e a todos que nos acompanharam, um grande abraço. Obrigado, companheiro Pedro. Obrigado também pela tua fala, pela tua maneira como tu te expressa e nos toca, né? E nos toca a todos por esse exemplo que tens dado como ser humano, né? Não vou dizer como deputado, mas como ser humano, com compaixão, com coração, com amor a tudo que faz. E quantas pessoas poderiam estar te respondendo essa pergunta, né? Se fez diferença você deixar de seguir uma carreira na universidade para ser um deputado. Então, não preciso eu te responder, mas penso que muita gente, esses 400 mil que utilizaram a bolsa do artigo 170, gostariam de estar te ouvindo e te respondendo. Eu queria, nós marcamos até às 19 horas, falta menos de um minuto, mas eu queria que, antes de encerrar, que a companheira Jane, eu tinha uma pergunta até ainda para fazer para a companheira, mas em função do tempo, acho que não vai dar, mas que a companheira Jane pudesse
ao mesmo tempo que eu agradeço pela participação, que ela pudesse também finalizar, dar o seu boa noite, e em seguida a gente encerra essa live dentro do horário previsto. Minha companheira, 30 segundinhos aí. Obrigado. Não, deu. Isso. A gente, às vezes, ainda peca nas tecnologias, né? Eu acho, obrigada, Cis, eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel é defender a escola pública, gratuita, de qualidade. Eu, como professora, como sindicalista, como mãe de estudantes em escola pública, eu acho que também cabe a mim fazer essa defesa, e eu acho que nós precisamos levar da forma mais ampla possível a defesa do Fundeb, porque a defesa do Fundeb é a sobrevivência da escola pública no Brasil, né? Então, acho que nós fomos às ruas em Joinville, os servidores públicos foram às ruas, quando o governo Bolsonaro cortou verbas nas universidades. Nós fomos às ruas quando o governo Bolsonaro propôs a emenda que reformou a nossa Previdência. Nós fomos às ruas porque nas ruas é o nosso lugar, é o nosso espaço de reivindicação, nosso espaço de luta. Eu acho que nós precisamos retomar as ruas. Agora, eu digo retomar porque nós estamos passando por um momento atípico, né, de isolamento social, para ter cuidado com a nossa saúde, com a nossa vida, mas a classe trabalhadora está aí, está na fábrica, está no posto de saúde, está, enfim, e nós, enquanto lideranças, nós, enquanto pessoas que chamamos e levamos outros junto conosco, precisamos e temos esse papel fundamental de convocar a classe trabalhadora para ir para as ruas, defender o Fundeb, defender a escola pública, defender o SUS, porque é onde a classe trabalhadora está. Quando a classe trabalhadora adoece, é no hospital público que ela é atendida. O filho da classe trabalhadora, o filho do trabalhador, o filho da trabalhadora, é na escola pública que ele tem a oportunidade de aprender, que ele tem a oportunidade de estudar. E é por isso que a gente precisa defender, como o deputado Pedro muito bem colocou, o Fundeb para a educação pública, né, e não para a iniciativa privada. Então, eu acho que é isso, né? Parabéns, Assis, pela live, deputado, como sempre, contribuindo muito para a discussão e para a defesa da escola pública gratuita. Eu acho que é isso, né? O PT também, enquanto partido, está aí fazendo o enfrentamento, fazendo a oposição a esse governo que só está nos atacando o serviço público, atacando as escolas públicas, e também, né, agora aí com a lei 173, com a lei de congelamento aí que congelou o salário dos servidores e tudo mais. Eu acho que é preciso que nós retomemos as ruas para fazer a defesa e o enfrentamento dos nossos direitos, da escola pública, do Fundeb, porque ele é fundamental para a manutenção da escola pública como a gente conhece hoje. Ou nós defendemos o Fundeb, ou nós não teremos, há uma possibilidade muito grande de não termos mais escola pública no Brasil. Por isso que é necessário enfrentamento. Parabéns, Assis, parabéns, deputado, aí pelas colocações. Estamos juntos aí na luta sempre. Obrigado, minha companheira. Eu quero agradecer os dois, né, companheiro Pedro Kizai, nosso professor, sempre professor, nosso deputado, a Jane Becker, a Núbia, por estar nos acompanhando hoje. Dizer o seguinte, mais do que nunca, Pedro, Joinville vai precisar de ti, do Congresso Nacional, nesse momento, e daqueles que defendem a educação. Neste momento de pandemia, onde o nosso povo está sofrendo muito, onde as prefeituras, o ano que vem, vão ter uma dificuldade muito grande, e eu quero ser prefeito de Joinville, por isso, quero que tu me ajude, né? Sou pré-candidato, e as pessoas sabem disso, e me preocupo muito com a minha cidade, com as crianças da minha cidade, e nós vamos ter uma dificuldade muito grande. E vamos defender e precisar mais do que nunca deste novo Fundeb, né, que seja permanente, que seja
uma emenda constitucional, mesmo que comece com 5, com 15 e que se vá a 20, que fique permanente esses 20, mas Joinville, Santa Catarina e o Brasil precisam muito disso. E ainda bem que a oposição, que o PT, que o Partido dos Trabalhadores, como sempre fez, aliás, como sempre esteve preocupado com a educação. Você falava dos exemplos do governo Lula, e que saudade daquele tempo, né? Onde o filho dos trabalhadores tiveram acesso às universidades, aos institutos federais. Então, tudo isso não pode cair no esquecimento. As pessoas têm que lembrar o tempo todo e fazer uma comparação entre o que nós temos hoje e a oportunidade que nos foi dada durante o período que nós governamos esse país. Então, falo isso com saudade, mas também com esperança. E a gente, através de você que está lá nos representando, esta semana consigam aprovar, não permitir que emendas absurdas como essa que você falou venham atrapalhar a educação no Brasil e acabar com o serviço público, com a educação de qualidade que a gente tanto precisa. Então, fique atento, alerta, como você sempre teve, a gente está bem seguro nessa representação sua lá, e que essa semana vocês consigam mostrar para o Brasil a importância que é de fazer política com qualidade, pensando na população, no povo mais pobre, naqueles que precisam, porque quem não precisa está na iniciativa privada, está na escola privada. Agora, é o filho dos trabalhadores, o filho dos mais pobres que precisam ter essa qualidade na educação. Quero agradecer, de maneira geral, a todos e todas que participaram, que escreveram aí para nós, nesse período, durante essa hora, e dizer que essa experiência está sendo muito bacana. Eu acho que é a terceira ou quarta live que nós fizemos, que o PT de Joinville vem organizando, e eu, como presidente do partido, estou com essa tarefa de estar convidando pessoas, enfim, e a gente vai continuar permitindo que pessoas participem mais vezes sobre os mais diversos temas. Pedro, mais uma vez, de coração, nosso muito obrigado, é muito bom sempre te ver, te ouvir, né? A Jane é nossa parceira, a gente está no dia a dia, mas você, com a sua agenda, nem sempre a gente tem essa oportunidade. Então, obrigado a todos. A Núbia, muito obrigado, minha companheira, foi muito bom tê-la conosco hoje. Muito bacana, acho que as pessoas adoraram essa live, depois a gente vai repercutir também este assunto. Nem deu tempo para a gente tratar, por exemplo, da emenda constitucional 95, né, que congela teto de gastos, essas coisas todas, ou seja, se a gente fosse discutir tudo isso, precisaria umas 2 horas. E o Pedro, como fala bastante, tem muita informação para passar, nós poderíamos ir até às 20 horas, mas infelizmente o tempo não dá e muita gente também tem muita coisa para fazer. Um beijão para vocês. Pedro, mais alguma coisinha? Tranquilo? Não, só te deixar um abraço fraterno, dizer que a terceira ou quarta live tu já está bem, olha, tu tá um grande comunicador de Joinville, ó. Parabéns, parabéns pela live, pela habilidade que você já está dominando essa tecnologia e essa forma de se comunicar com o povo de Joinville. Então, um abraço, Assis, obrigado pela oportunidade, só gratidão para ti, Assis, e continua essa alma, continua essa dignidade, continua essa lealdade com o povo que te acolheu. Tu não nasceu em Joinville, mas o povo de Joinville te acolheu, e se esse povo te acolheu, retribua com muita gratidão e trabalho, retribua com muita luta, retribua com muita generosidade naquilo que tu sonha e acredita, na teimosia tua, na utopia tua, que te fez líder, continua, e você com certeza vai contribuir, o povo de Joinville vai te agradecer. Um abraço, Assis, um abraço, Jane, um abraço, Núbia, e todos que nos acompanharam também, um abraço grande. E essa semana, se nós votar o novo Fundeb do jeito que a gente acredita e sonha e lutou durante 5 anos, eu até vou tomar uma cachaçinha para comemorar essa vitória do novo Fundeb. Te esperamos aqui em Joinville. Valeu, Pedro. Tá bom, e me prepara uma cachaçinha aí. Com certeza. Um abraço.